justificaria ela ter ou não o envolvimento com o crime organizado? Né? Exatamente. A vítima é ela, independente de qualquer Independente de contexto, qualquer né? coisa. Você tem informação se pessoas da família do Michael ou amigos dele foram investigados? Muitas pessoas. E todos foram descartados? Todas as pessoas. Não teve um só nome que foi ventilado que essa pessoa não foi conduzida para a delegacia, que ela não foi ouvida. Não teve um. Eu acompanhei. Num determinado momento eram mais de 20 pessoas. Até porque esse é o papel da investigação. Quando você traz uma pessoa para a delegacia, você convida uma pessoa para vir até a delegacia, para dar um depoimento, e ela cita um local, cita uma outra pessoa, esse local tem que ser apurado e essa pessoa tem que ser ouvida. Né? Então, e assim sucessivamente, até você chegar numa última pessoa que essa pessoa não deu o nome de mais ninguém. Mas nós temos a informação de que muitas pessoas foram ouvidas, inclusive pessoas da família do Michael, esposa, né? Formalmente e informalmente. E todos foram descartados? Todos. Agora, a gente fala que todos foram descartados, porque a informação oficial que todo mundo tem é que o único indiciado é o Michael. Pode ser que na surpresa, e é o que nós esperamos, é que nesse relatório final, o delegado tire uma carta da manga e diga: quem ajudou o Michael foi fulano, cicrano, beltrano, tal pessoa, porque senão vai ficar uma situação... Sim, com certeza. Vai ficar uma situação muito ruim. Vai ficar uma coisa assim, resolvida, mas mal resolvida. E nós sabemos o dia que a Vitória morreu? Olha, no dia que ela foi encontrada, no dia 5 de março, nós tínhamos o lapso ali de 7 dias. Certo. Né? Então, o perito disse que, olha, ela está morta há pelo menos uns 5 dias. Então, por isso que se ventilou a questão do cativeiro. Sim. Porque se nós temos 7 dias de desaparecimento e o perito, com a experiência que tem, diz as características desse corpo é de que ela foi morta há pelo menos uns 5 dias. Você tem 7 dias, suponha que ela ficou 2 dias na mão de alguém. Por isso que se ventilou a história de ter ficado 2 dias dentro de um cativeiro. Sim, então tem o terceiro lugar, até porque não foi encontrado sangue suficiente dentro do carro, não foi encontrado sangue dentro da casa, então existe um terceiro lugar que precisa ser encontrado, onde de fato ela morreu. Existe onde de fato ela teve a vida tirada. Existe uma mancha de sangue, que o delegado disse, na casa, né, que essa mancha de sangue que foi encontrada na casa é dela. Certo. Mas ele também não acredita que ela foi morta nessa casa. Então você descarta o carro, você descarta essa casa, e aí chega onde você falou, um terceiro local que precisa ser encontrado. E você sabe se essa investigação está sendo feita? Porque antes a gente tinha ali câmeras, drones acompanhando a investigação e tudo, agora a gente não tem mais nada. Olha, eu não, assim, a polícia esperava muito pelos laudos. Os laudos chegaram. Nesse momento, eu não acredito que a polícia ainda queira avançar nas investigações para encontrar esse local. Isso é primordial, não é? Essa é uma opinião minha, mas é uma opinião com base naquilo que eu acompanhei. Né? Assim, por conta desse descrédito que eu estou em relação a isso. Entendeu? Eu não acredito que a polícia esteja empenhada em encontrar esse local. E aí vem aquele questionamento. Ah, mas por que saber do local? Só saber quem foi? Não. Não, precisa esclarecer. Precisa esclarecer. E quando a gente fala no esclarecimento de um crime, não é só a questão de você identificar a autoria. É você identificar a autoria, a participação de outras pessoas, claro, objetos utilizados, veículos utilizados, e para que você possa responsabilizar cada um na medida de suas ações. Com certeza. Então, não até para ter provas o suficiente para incriminar o Michael, porque até agora tem o quê? Uma confissão que não se encaixa. E aí, nesse momento, você tem simplesmente, óbvio, não, né? Mas você tem só o crime de feminicídio. Quais são as provas? Porque o que a gente busca hoje? O maior número de crimes possível para ele, pelo menos a questão do abuso sexual, né? Porque o laudo veio prejudicado, ele não veio nem positivo, ele não veio nem negativo. Porque você tem um laudo quando ele é positivo e você tem um laudo quando ele é negativo. E aí você tem um laudo que é prejudicado, o inconclusivo. Mas eu acredito ainda
piamente que o Ministério Público, quando for fazer a denúncia, o Ministério Público pega esse contexto do que aconteceu. Qual é o contexto? O contexto. Uma menina jovem, 17 anos, bonita, com o corpo bonito, encontrada sem roupa numa região de mata. Pegaram para quê? Pois é. Então eu acredito ainda que com esse laudo inconclusivo, prejudicado, porque não tinha condição de avaliar o corpo, se ele teve ou não um abuso sexual, com esse contexto, eu ainda acredito que venha não só o feminicídio, mas a questão do estupro, e talvez de repente até um estupro de vulnerável, por ela naquele momento não por conta da idade, né? O estupro de vulnerável você fala quando tem menos de 14 anos, mas a vulnerabilidade ela não tem idade. Então, se naquele momento ela estava impossibilitada de exercer qualquer tipo de reação em relação ao abuso, o estupro é de vulnerável. Claro. Entendeu? Então, isso elevaria pelo menos aí mais uns 10 anos Sim, na com pena certeza. dele. Agora, eu acredito que venha um feminicídio triplamente qualificado, mas assim, tem que a questão das provas, que é só a confissão dele, mesmo que ele volte atrás e diga, foi eu. Só isso não basta. Claro. Você tem que ter a confissão, mais uma prova técnica. Que comprove a Aí confissão, né? que corrobora com a confissão. Aí o juiz pode condenar. Só a confissão não basta. Agora, se você não tem a confissão, mas você tem a prova técnica, aí acabou. A prova técnica a gente chama de a rainha das provas. E nesse momento, eu falei ontem e repito, a rainha das provas chegou. E agora não tem escapatória. Agora comprovado que o laudo, no laudo, que o sangue é dela, então ele tem um envolvimento, sim. Agora precisa saber em qual momento ele teve o envolvimento. Claro, esse crime parece que ele ainda não tá claro. E assim, você já sabe que é o Michael, já sabe que ele está envolvido, mas e se tiver mais pessoas envolvidas? Elas vão ficar impunes? Então, assim, a justiça não será feita? Vai ser feita pela metade? Existe justiça pela metade? É complicado isso também. Porque a família, não só a família, a família e ninguém, qualquer pessoa que você conversa, assim, quando você vai na internet, vê os questionamentos, todo mundo perguntando. Claro. Alguém ajudou esse rapaz e não tem, assim, é humanamente impossível. A gente não está falando de uma pessoa, de um criminoso contumaz já identificado que é um psicopata com um plano. Não tinha estrutura. Ele não tinha estrutura para fazer, ele tinha um carro. O carro e o sonho de tirar a vida dela só. Então, assim, nem a arma do crime tem ainda, né? Não encontrou. Exatamente. Também. E aí ela ficou quanto tempo? Ela ficou 2 dias dentro de uma casa? Quem que ficou lá com ela? De quem era a casa? De quem era a casa? Alguém ficou cuidando dela, porque senão ele teria ficado desaparecido 2 dias. E não é essa informação que nós temos. Ele foi trabalhado, né? Nós temos a informação de que ele foi trabalhar. Tá, se ele foi trabalhar, onde é que ela estava? Estava em alguma casa? Estava na casa de alguém com alguém. Então, assim, ficam esses questionamentos.